Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Cálculo Numérico. Com este vídeo, nós iniciamos o estudo das equações diferenciais ordinárias, especificamente nesse vídeo com o método de Euler. Bom, então os métodos que nós vamos descrever, aqui nesse vídeo e nos próximos, eles são adequados à resolução de equações diferenciais na forma dy dt igual a uma função de t e de y. Eles são denominados como métodos de uma etapa ou passo único, e o formato geral é este aqui, né? O próximo y é o resultado do y atual, mais uma função φ, função de incremento, vezes o tamanho do passo, que aqui está representado pela letra H. Então, a gente depende de pontos anteriores para a geração dos próximos pontos, os pontos seguintes. No caso do método de Euler, a primeira derivada nos conduz a uma estimativa direta para a inclinação da curva no ponto T, dado na posição I. Então, a integral do diferencial dy dt em ti é igual a f de ti yi, e o método de Euler ele usa essa estimativa para a função incremento. Então, a função φ é propriamente a própria função f de ti yi. Então, método de Euler, para gerar o ponto seguinte, você vai adicionar o y atual, mais a função de ti vezes o tamanho do passo, h. Então, aqui tem uma ilustração da curva verdadeira, e da reta, que prediz, faz a predição no ponto TI. E aí a gente tem aqui um pequeno erro, obviamente, como é um método numérico. Bom, fórmula conhecida como fórmula de Euler, método de Euler ou de Euler-Cauchy, ou ainda ponto de inclinação. Uma vez que está usando a derivada, então ele está usando o ponto de inclinação. Como exemplo, nós vamos usar o método de Euler para fazer a integração da equação diferencial y', que é igual a 4e elevado a 0,8t menos 0,5y, com t variando de 0 a 4 e um tamanho de passo igual a 1. A condição inicial é que em t igual a 0, y seja igual a 2. Vamos lembrar que a solução exata dessa equação ela pode ser obtida analiticamente com esse resultado, e dá para a gente estimar um resultado aí da aproximação com o verdadeiro. Então, no caso da resolução pelo método de Euler, então o y em 1 vai ser igual ao y em 0, mais a função de incremento para t igual a 0 e y igual a 2, que é a nossa condição inicial, vezes o tamanho do passo, que é 1. Então, 0 e 2 são substituídos na nossa função correspondente à própria equação diferencial. Como o tamanho do passo é igual a 1, a gente até omite esse valor aqui, não vai alterar em nada. Então, o valor da solução de y em 1 seria 2 mais 3, que é igual a 5. Fazendo o próximo passo, que é y igual a 2, nós vamos pegar o y de 1, que acabamos de encontrar, que aqui no caso é 5, mais a função de incremento em 1 e 5, que t igual a 1 e o y igual a 5, vezes o tamanho do passo, que é 1. Então, substituímos na fórmula e chegamos aqui a 11,4 aproximado, resultado aproximado. Se nós formos repetindo esses valores, nós vamos obtendo aqui as estimativas de solução da equação diferencial,
e os valores verdadeiros que são obtidos com aquele cálculo analítico que foi mostrado no slide anterior, nos permite calcular aqui o valor do erro verdadeiro em porcentagem. Então, a gente percebe aqui, né, erros 19 e os demais acima de 20%. Então, aqui uma ilustração gráfica da solução verdadeira, da solução de Euler. Obviamente, solução de Euler, né, uma solução numérica. Então, a gente tem aqui esse aspecto, né, de uma curva, né, quebrada, vamos assim dizer. Bom, para analisar o erro do método de Euler, a gente tem que pensar no erro do tipo de truncamento causado pela natureza das técnicas que são usadas, né, para aproximação de y, um erro de arredondamento, que, como a gente viu aí no início do nosso curso, ele ocorre por meio da limitação de algarismos significativos. O erro de truncamento ele pode ser total ou global. O local resulta da aplicação do método em um único passo, e o propagado, que resulta das aproximações produzidas durante os passos anteriores, né? Esse erro aí ele tem né, um efeito bem importante nos resultados. O erro de truncamento local para o método de Euler ele é proporcional à derivada da função de incremento, enquanto o erro de truncamento global ele é proporcional à ordem do passo h. Então, significa que o erro global pode ser reduzido com o tamanho do passo. E o método de Euler vai fornecer previsões sem erros se a função subjacente for linear, né? Que é muito raro de acontecer numa equação diferencial. É um método estável, dependendo do tamanho de h. Quanto menor o h, melhor a aproximação, né, ao custo computacional. Chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que você tenha compreendido o método de Euler. Desejo a você bons estudos e até a próxima.